Bom dia, terceirão de história. Vamos fazer o capítulo 5 e 6, tá? Eu juntei mais dois capítulos, aquele esquema que eu já falei, que eu vou dar a apostila em 8 aulas, tá? Então, capítulo 3 e 4 é uma continuação. Eu junto os capítulos que tem um nexo, tá bom? Então, o capítulo 3 fala sobre o imperialismo no século XIX e onde que ele vai desembocar? Na Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar do capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre todos os processos históricos que desembocarão na Primeira Guerra. Então nós temos aí a unificação da Itália e da Alemanha. Por que a unificação da Itália e da Alemanha são importantes para a Primeira Guerra? Porque as fatias do bolo se alteram. Quando Napoleão foi derrotado em 1815, o mundo ficou em uma estabilidade. Quando surgem novas potências como os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália, desequilibra novamente o papel das forças geopolíticas e isso gerará a Primeira Guerra Mundial, tá? Então por isso que é importante os processos de unificação. Os detalhes eu não vou explicar porque não vai cair no vestibular, então vamos focar naquilo que cai no vestibular, tá? Então unificação dos dois países é importante porque altera o equilíbrio europeu e vai ser uma causa da Primeira Guerra Mundial. Conferência de Berlim. O que é a Conferência de Berlim? É quando essas potências, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Bélgica se reúnem, obviamente em Berlim, e dividem a África em territórios de influência. Esses 3 países é seu, esses 4 é seu, esses 2 é seu. Cada um explora, conquista e faz da maneira que achar melhor. Ou seja, dividem a África sem levar em consideração critérios étnicos e sociais, e sim apenas critérios para exploração do território. Tá bom? Então a Conferência de Berlim também é importante porque foi uma tentativa e adiou a guerra, que já a Conferência de Berlim é de 1875, a Primeira Guerra Mundial só vai ocorrer em 1914. Então deu uma adiada na guerra porque conseguiu dividir os territórios, mas nunca era o suficiente para tantas potências imperialistas. O imperialismo já era um modelo que estava desgastado por causa desse excesso de grandes potências. Aí nós temos processos específicos na Ásia. Como a Ásia foi o último dos continentes a chegar ao imperialismo, ao domínio, ou tentativa de domínio de uma ou outra potência pelas grandes nações asiáticas, né? Japão, China, principalmente, e Índia. Então, foram os últimos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos a Guerra do Ópio na China, né? A China versus a Inglaterra. A China não queria a entrada do ópio, que era uma droga que estava viciando os chineses, a Inglaterra queria forçar a barra para que a China abrisse esse comércio, não para órgão, mas para tudo. No final, obviamente, a Inglaterra ganhou da China, porque a Inglaterra era a principal potência do planeta, era a detentora da Revolução Industrial, então ganhou da China. A Inglaterra também ganhou da Índia, né? A Inglaterra colonizou tanto a China quanto a Índia na Guerra dos Cipários. E a Era Meiji, o único dessas grandes potências asiáticas que se transformou em imperialista foi o Japão. O imperador Meiji percebeu esse domínio imperialista e modernizou o Japão, se aliou aos Estados Unidos, que também era uma potência emergente, e transformou o Japão em uma potência na Ásia, tá? Então vamos à Primeira Guerra Mundial. Como eu já falei, a Primeira Guerra Mundial ela é consequência do imperialismo e da falta de distribuição ou da ganância dessas principais potências em dominar o planeta. Tá? Então nós tivemos um período de paz armada, ou seja, as nações já estavam prevendo que ia acontecer alguma coisa e começou a se armar. As tríplices foram organizadas. Então a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Tá? A Itália troca de lado para conseguir territórios, né? E nós tivemos alguns movimentos na guerra. Primeira fase, guerra de movimentos. As tropas se locomoviam pela Europa, se organizavam.
A segunda fase, guerra de trincheira, aquilo que vocês já estão acostumados em ver em filme, milhares de filmes, né? Aqueles buracos embaixo da terra, passavam necessidade, com cadáveres, ratos, não tinham comida, entrincheirados. A guerra começou a mudar quando a Rússia saiu, por causa da Revolução Russa, e os Estados Unidos entrou. Quando os Estados Unidos entrou, ele entrou principalmente para não perder os investimentos que havia feito na Europa. Como era uma guerra que era uma transição entre as guerras do passado e as guerras tecnológicas, ainda nós tínhamos ainda uma vantagem americana. Os Estados Unidos só atacava, tinha um oceano de distância aqui. Então os Estados Unidos mandavam a tropa para a Inglaterra que tinha que distribuir o território, mas os Estados Unidos não sofria ataques efetivos, não existiam mísseis ainda de longo alcance para chegar no território americano. Então os Estados Unidos foi fundamental para a vitória das forças aliadas, né? França, Inglaterra e Estados Unidos. Tudo bem. Vencida a guerra, essa história vocês já sabem, eu acho que todo mundo já sabe, mas é sempre bom revisar para o vestibular. Terminada a guerra, a Alemanha foi a grande culpada e tivemos duas hipóteses, né? O Woodrow Wilson, presidente americano, propôs uma paz sem vencedores. Como assim? Beleza, vamos acabar com os conflitos, vamos apaziguar essa guerra, então não vamos dar tantas punições para a Alemanha, só vamos evitar que ocorra ou que tente uma revanche. Esses 14 pontos de Wilson não foram aceitos pelos países. Japão, França, Inglaterra estavam com sangue nos olhos, queriam punir a Alemanha, não queriam pegar leve. E nesse meio termo, o Woodrow Wilson acabou ficando doente e não parou de participar dessas reuniões pós-guerra. O que aconteceu foi aprovado o Tratado de Versalhes, que puniu, humilhou, fez a Alemanha pagar indenizações, pagar milhões de dólares em indenizações, destruiu a economia alemã, proibiu a Alemanha de produzir arma, proibiu a Alemanha de um monte de coisa. Consequência, vai ser o germe, a abertura que vai cativar os discursos de ódio do Adolf Hitler. Então esse aqui, o Tratado de Versalhes, é o link entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque as nações imperialistas que vencem a guerra massacram e retiram tudo da Alemanha. E aí fica fácil para alguém chegar e falar que é o salvador da pátria e tentar unir o país em prol de uma vingança nacionalista, tá? Então aí temos 2 capítulos, temos um link legal, dúvidas no plantão. Tchau!